tem uma pergunta inevitável para nós, que nós não podemos fugir dela. Qual é a única coisa que agrada a Deus? É fé. Nós estamos tentando apresentar outras coisas para Deus. Então fazia o meu esforço, fazia aquilo, depois eu vejo esse assunto. E meus irmãos, você pode rodear. Se você diz assim, eu quero mais de Deus, eu quero Deus da minha vida, eu quero a bênção, a favor de Deus, tem um caminho só. Ande pela fé. Não tem outra solução. É uma questão, é aquelas coisas assim, Deus, o que eu quero te agradar nesse ano. Amém? Eu quero viver para ti, eu quero que tu tenha prazer na minha vida e olhe para mim, porque eu quero o teu favor e a tua bênção. E tem uma coisa que Deus... E meus irmãos, a maneira como está escrito na Bíblia é assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente pensa assim, deve ter uma outra alternativa. Não tem. Portanto, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a condição para agradar a Deus é que você, amém, bebeu, experimentou e acreditou no amor enorme que Ele tem por ti. Deus amou de tal maneira você, a condição para agradar Ele, você tem que acreditar. Fé é quem acredita, crê no amor de Deus por você. Sabe quando você tem na maternidade, né? A primeira coisa que você quer ouvir quando nasce uma criança, o choro da vida, ou não é verdade? Bate ali no popô, faz o que for, pum, você quer ver se ele tem vida, e aí ele berra e chora, ou não é verdade? Sabe qual é? A primeira coisa que a vida espiritual é o sinal, ele crê, crê, é o choro da criança, ele está crendo, amém, eu creio em Deus, tem vida espiritual dentro de você. É isso que precisa ver. Eu creio. Amém. E aí a tua vida, esse ar que eu respiro, essa vida que você tem, que a criança que você alimenta, que você não quer que ela pare de respirar e chore e expresse de várias formas e maneiras, é nossa vida de fé. Amém. Eu creio em Deus. Eu creio que Ele existe, que Ele é bom, que Ele veio, amém, me amou de tal maneira e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Ele sempre vai vir ao meu encontro e vai me abençoar de maneira que eu não sei de onde veio. Amém? Então, nessa nossa jornada que nós temos com Deus, é importante você definir certas coisas no teu coração e se você for bom em andar pela fé, você está bem. Pensa bem, meu irmão e minha irmã. Deus olhar do céu, e eu sempre usei a minha ilustração, vocês lembram da minha ilustração da torta de maçã? Alguns lembram, outros não lembram, outros nunca ouviram. Mas é aquela pessoa que quer agradar a Deus, ama a Deus, e quer e resolve fazer e aprender, e quando chegar no céu, entregar uma torta de maçã para Deus. Amém. Então você passa a vida toda procurando as melhores maçãs, testando, olhando regiões, qual é a melhor maçã, testando receitas e é pronta, e chega diante de Deus com a tua torta de maçã, e você chega lá e descobre que Deus não gosta de maçã. Amém. Amém. O que é que Deus gosta? Deus gosta de fé, meu. E meus irmãos, nós rodeamos, nós andamos, nós criamos. Amém. Mas Deus gosta disso também. Deus gosta de fé. Porque fé resume quem Ele é e que Ele achou um homem que acredita em quem Ele é, no fundo. É o que Ele está procurando. Procurei um homem. Amém. Estou procurando esse homem que fará toda a minha vontade, o homem segundo o meu coração. Ele fala de Davi em Atos, ele diz, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Quem é que faz a vontade do Senhor? Toda a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é andar pela fé, porque Deus te instrui, você acredita que isso é o melhor que Deus tem, e você segue andando nessa direção. Amém? Então, esse é a principal, vamos dizer assim, a principal é a condição para você começar o teu ano e lembrar dessas coisas, né, desses conceitos, talvez. Amém? Eu vou crer em Deus, vou andar pela fé. Isso está em Hebreus 11:6. Ele nos amou primeiro, tem um plano para a tua vida, glorioso. E eu creio nisso. Você crê? Tem uma frase que eu queria, amém, que marcasse o teu coração, que diz assim: quanto àquilo que Deus quer de você, isso você vai ter que buscar aprender dele, direto dele, olho no olho. Qual é o plano de Deus para a minha vida, o que Ele tem para mim? Aquilo que Deus quer de você nessa terra, você vai ter que aprender a buscar aprender dele direto. Ele vai falar com você. Ele tem que tocar o teu coração, olho no olho. E essa caminhada de fé, porque fé vem por ouvir a vontade de Deus, o plano de Deus. Ele diz: eu encontrei a Davi. O que eu encontrei? A Davi, um homem que se dispôs a andar comigo ao ponto de ouvir o meu querer, e ele captou a minha vontade e viveu essa realidade. Então, esse incentivo que nós precisamos ter de andar com Deus diariamente, ele mostra para nós de que o plano de Deus não vai vir por terceiros, meus irmãos, para nós. Essa é uma das características. Fé é algo pessoal, é individual. Você vai ouvir, na tua jornada com Deus, é uma bênção você ter exemplos, você tem pais espirituais, você tem exemplos de pessoas que vieram antes de você, testemunhos bíblicos, mas chega uma hora que fé é pessoal, ela chega no teu coração e você vai ver assim: Deus está pedindo isso de mim, amém. E você só vai ter isso se você cuidar da tua caminhada de fé como algo pessoal com Deus, amém. Deus toca corações, indivíduos. Então, o que Deus nos convida, amém, a andar com Deus nessa jornada, a você, amém, ser auxiliado, mas você precisa, amém. É uma coisa você dizer assim: o fulano de tal me disse que eu devia ler a Bíblia, amém. A outra coisa é Deus falar com você, entendeu? Antes eu te conhecia de ouvir falar, o pessoal disse isso, faz assim, mas agora a minha caminhada começa, amém, parece que o relacionamento vai melhorando e Deus começa a falar coisas e eu estou discernindo a voz de Deus e Deus está falando direto comigo. Ele usa pessoas, mas eu sinto no coração. Porque fé é essa força que você precisa sentir. É difícil viver pela fé dos outros, amém. Às vezes você olha um testemunho de alguém que fez e aconteceu e você quer imitar aquela pessoa. Você tem que imitar não a vida da pessoa, mas Paulo instrui assim: imitar a fé daquela pessoa. Amém. Você precisa entender como que aquela pessoa faz. Ela anda com Deus ao ponto de valorizar a voz de Deus, Deus fala com ele, e a fé vem por ouvir. Tem algo que acontece no teu espírito que te motiva a fazer certas coisas. Amém. Quem é que vai construir uma arca? Tipo assim, Noé é casada com a Abigail. Eu não sei o nome dela, mas vamos dizer que é Abigail o nome dela. Vou assumir que Abigail é o nome da esposa de Noé. Abigail teve um sonho, ok? Que Deus disse para ela construir uma arca. Diz para Noé que é para ele construir uma arca. Olha como é que é, meu irmão. Abigail chega para Noé e diz assim: Deus me falou que tu tem que construir uma arca. Não produz muito em nós. Amém.
Lembra o que aconteceu com Maria? O anjo apareceu para Maria. Ele disse, tu vai ter um filho. É assim, 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 assim. O que José fez? Chispa. Até que o anjo falou com ele. Puf. Ele não disse que ele tinha que conceber, porque quem concebe é a mulher. Amém. Mas ele disse o que ele tinha que fazer nessa condição. Ou seja, fé foi gerada para ele se manter nessa posição, e que requeria fé para operar nessa dimensão. Ou seja, meus irmãos, nós temos que cuidar. Passos de fé, muitas vezes, a gente tem dificuldade de fazer porque não foram ouvidos por nós, foram ouvidos por alguém. E nós estamos querendo imitar alguém, ou ouvir alguém que nos incentivou, que quer passar o preço para nós e deixar você. Não, vai lá e faz, que eu fico. Não, amém. Deus, os passos de fé que você quer assumir, você tem que ouvir de Deus. Amém? Porque o que acontece? A voz de Deus carrega poder para você manifestar aquele prova, aquele teste. Amém? Imagina Deus visitando Sara e dizendo assim, Sara, avisa o Abraão que ele tem que oferecer o Isaac no monte. Não ia funcionar. Se eu não ouvi de Deus, amém? Eu não ouvi de Deus. Como assim? Porque oferecer um filho no altar requer certa... Amém? Você precisa de uma graça que vem junto para você cumprir aquela palavra. E eu queria... Esse talvez seja o meu tema, se você conseguir captar essa mensagem. Você precisa ouvir a voz de Deus se você quiser viver esse ano de fé. A tua esposa pode ouvir a voz de Deus, não significa que nós não compartilhamos aquelas coisas, mas aquilo que tem a ver com você fazer algo que é maior do que você precisa ouvir de Deus. Nós não podemos dar passos que exigem de nós mais do que nós somos capazes de fazer com a fé do outro. Amém? Amém? Tem coisas, por exemplo, que você diz assim, existem figuras que estão em autoridade que dizem, nós vamos ir nessa direção. Amém. Quando, por exemplo, Deus visitou o povo de Israel e Deus usou a Moisés e disse, Deus está nos tirando daqui e indo para lá. Ele vai requerer de vocês alguma coisa. O que é? Cada um daquele povo estava ouvindo a voz de Deus para eles. Era uma voz de Deus de instrução para cada um. Nós vamos sair, Deus vai tirar esse povo, vocês vão comer de uma terra que manda leite e mel. Não foi algo que Moisés ouviu e os outros ficaram assim, vamos lá, para onde nós vamos? Não, a voz profética, e essa é a função profética, que é importante você ir no restaurante e comer a voz profética, porque você vai ouvir instrução que carrega o poder de Deus para você. Passou a ser palavra para você. Então, cada vez quando Moisés entrou em cena e diz, Deus falou comigo no deserto e Ele vai levar esse povo todo para a terra que manda leite e mel, nós vamos ir pelo deserto e Deus vai trazer o livramento glorioso dele, e as pragas começaram aí. Todo o povo experimentou a voz de Deus e a operação de Deus. Então, cada um, o que acontece? Cada um recebeu uma porção de fé, dizendo assim, nós estamos vendo, foi individual. Ele não arrastou ninguém. Amém? Amém? Então pensa bem, a palavra de Deus, por definição, o plano de Deus para a tua vida é maior do que você é capaz de fazer. Você não consegue conceber, você não sabe. O que Deus pede de você é maior do que você tem. Ele é mais do que os recursos que você tem. Então pensa bem, Deus chama Noé e diz assim, Noé, eu quero que tu construa uma arca que vai aguentar um dilúvio, que vai destruir a terra toda. Só um detalhe. A terra toda vai ser destruída. Então é uma dimensão meio
meio grande, né, desse barco, que tem que ter casal de cada animal que tem dentro. Amém? Pensa bem, cada animal, o meu plano é o seguinte, nós vamos preservar um casal de cada espécie, preservar a tua casa, ele tem que durar um dilúvio, vai vir chuva, eu vou abrir a janela. Ele disse assim, eu vou abrir o céu, vai vir chuva. E esse barco tem que aguentar essa chuva, tem que aguentar os animais, vai ser 40 dias, e ele vai ter que ficar flutuando até eu resolver o assunto. É um assunto meu que eu tenho com a terra, ok? Amém. Então eu quero, olha só, ele chama Moisés, ou Noé, e diz assim, eu quero que tu me construa uma arca. E eu queria que você começasse a prestar atenção nesses termos, presta atenção. Eu quero que tu construa para mim uma arca. Porque é o plano de Deus, não é o teu plano. Não era o plano de Noé. Noé estava vivendo a vida dele. Deus veio com a ideia de construir a arca era de Deus. Então olha como que funciona. Eu quero que tu me construa uma arca. Vai ser do jeito que eu quero. Eu estou te convocando para fazer algo que eu quero. E como sou eu que quero, eu vou providenciar os recursos. É isso. Você precisa ouvir de Deus a instrução, porque se você ouvir de Deus a instrução, fé vai ser gerada em você, e o resultado imediato dessa fé gerada em você, sabe o que vai ser a frase? Deus proverá. Se você não ouvir de Deus, fé não vai ser gerada. Alguém falou para você, você não vai ter condições de dizer assim, Deus proverá, porque você não recebeu de Deus, é isso. Uma das frases imediatas de que você está andando em fé e que Deus falou com você é que vai vir do teu coração, Deus proverá. Amém? Deus proverá. Por quê? Porque se Deus olhar para você e olhar para Noé e dizer assim, Noé, eu vejo que tu tem uma família abençoada, né? Está aí fiel, achei graça, eu vejo que tu tem um sítio aí de 1 hectare, tu tem umas cabeças de gado, eu acho que tu tem uns 20 talentos de ouro no banco aí de Jericó, alguma coisa aí. E tu tem a esposa, ela é forte, né? É normal, né? Tu tem 3 filhos que fazem academia, e eles estão fortes também, acho que eles sabem, mas eles... um cuida do campo, o outro... Então, se eu olhar bem para ti, o máximo que tu consegue fazer é um barquinho. Amém. Olhando o que tu tem, é um barquinho. Então, ele olha assim, se a gente for analisar assim, humanamente falando, o normal seria Deus chegar e dizer assim, me constrói um barquinho para salvar a tua casa, e se no meio do caminho algum dos teus filhos não quiser ir, não briga, porque não cabe, é um barco para 4, se um, por acaso, na construção pular fora, deixa os 4, não insiste, porque é o que tu tem condições de fazer, é 4. Por quê? Porque ele está olhando, Deus está olhando na sua graça e na sua misericórdia e dizendo para você, eu só tenho condições disso. Então Deus, como é um Deus compreensivo, ele diz, tá bom, então faz só um barquinho de 4 lugares. Só que é o seguinte, o dilema vai ser quem vai ficar de fora. Amém. Aí Deus vem e diz assim, ó, ele olha Noé e diz uma coisa, a única coisa que importava para Noé, para Deus, em Noé, é que Noé achou graça diante de Deus e Noé andava com Deus. É isso. É isso que eu preciso. Eu não estou olhando o tamanho da família, se a família é forte, é fraca, se está no meio da dificuldade, se tem pressão, se tem dinheiro no banco, se tem reserva, o que for que seja, se Noé alguma vez já viu chuva, ele não quer saber disso, ele quer saber, tem fé, existe um coração ali que crê, que tem potencial para acreditar em mim, é isso que eu preciso. Então Noé é o seguinte, nós vamos construir uma arca que vai ser assim, ó, vai ser uma arca que até hoje os cientistas estão discutindo se foi possível essa arca existir. Amém? Se choveu mesmo. Então, essa é a arca que Deus fez. Então, olha para Noé e olha para o plano de Deus. O plano de Deus para nós é sempre assim, meu irmão. É mais uma coisa para nós guardarmos.
O que Deus vai pedir para você fazer vai ser maior do que o que você tem no banco, do que você tem em condições físicas, do que você tem em condições de pessoas, do que você tem em condições de ajuda, vai ser sempre maior. Essa é a razão que nós temos que cuidar quando nós afogamos os nossos sonhos e nós olhamos para o mundo natural, pelo que o sistema faz, porque a economia diz, ele vai apagando, 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 você vai reduzindo os planos de Deus para a tua vida para a lógica que o mundo tenta aguar, e vai dizer assim, ó, Deus, isso eu consigo fazer para ti. É o que nós vamos fazer. Você diz assim, isso eu consigo, Deus. Eu consigo fazer isso porque eu consigo pegar um empréstimo e eu faço assim, assim. Isso eu faço para ti, de coração, Deus. Você diz assim, não, eu não quero isso. Você vai ter que entender o seguinte, ó, esquece isso. Eu quero saber se tem fé no teu coração. Se teu coração, amém, se você confia em mim. Então tá. Então é o seguinte, os planos vão ser esses. Nada a ver com o que nós temos disponíveis. Tudo a ver com a fé do nosso coração. Existe fé. Eu estou procurando um homem na terra. Achei a Davi, um homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? O que Deus está procurando? Um homem que ame a Ele de todo o coração e que vai fazer a vontade dEle. É isso que Ele está procurando. Ele quer achar fé na terra. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que crê que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, e Ele mandou, eu faço. Achei esse homem. Achei Davi. Ele vai lá e faz. Amém. Ele ama Deus, ele teve um encontro com Deus. Fé foi gerada no coração dele. A nossa leitura bíblica tem que ser assim, meu irmão. Tudo o que você vê acontecendo de sobrenatural exigiu a fé de alguém, que nem de nós. Amém? A mesma coisa. Ele não tinha o suficiente e ele decidiu crer em Deus. E decidir não é uma coisa assim que, eu vou fazer um esforço mental. O coração dele se abriu, e esse é o meu ponto. Nós precisamos estar rendidos a Deus, porque a voz de Deus vai vir, e junto com ela vai vir a capacidade de prover. Amém? Nós precisamos nos mover nessa terra no ritmo da revelação que nós temos de Deus. Amém? É no passo da revelação. Deus fala, Ele dá graça para você. Deus fala, Ele dá graça para você. Deus fala. Você só pode abraçar projetos que Deus, amém, que Deus disse vai. Amém? Mas eu esperei até ter os recursos para você. Não é esse o critério. Amém. Quantas vezes nós, na prática, já dizemos assim, mas eu não sinto de avançar nesse, né? Parece que você está trancado, né? Eu não estou confortável se eu devo dar esse passo. Tem algo dentro de você, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não, ou não é a hora, ou você não entendeu toda a vontade do Senhor, que se você der o passo agora vai ser menor do que Ele quer. Então você fica cozinhando. Faz sentido isso, meus irmãos? Você fica ali, porque você não tem a liberação de Deus, porque se você fosse agir na tua lógica, você teria feito algo menor já para te livrar do problema logo, mas daí parece que a coisa não anda, não funciona, e você fica ali diante de Deus, Senhor, o que é o teu coração? Você vai, nesse período de oração em Deus, Ele vai aumentando, Ele vai alargando o projeto que Ele tem, muitas vezes, para você. E vai chegar uma hora que Deus diz assim, vai. Você captou a voz de Deus e Ele diz, vai. Amém. Mas esse vai de Deus não significa que você tem recursos. Não significa que você tem força. Não significa que você tem saúde. Não significa que algo aconteceu que Deus acessou o teu coração e fé foi gerada. E de alguma maneira você tem uma convicção que diz assim, Deus proverá, eu estou indo. Amém? O que é tremendo para mim na caminhada de Abraão, esse texto de Gênesis 22, quando Deus diz assim, Abraão, eu quero que tu ofereça o teu filho. E olha só, ele diz assim, num monte que eu vou te indicar qual é. Então pega o teu filho, está lá em Gênesis 22. Se você quiser abrir Gênesis 22...
O meu tema está centrado nessa dimensão. Deus proverá, meu irmão. Amém? Deus proverá é o choro daquele que anda na fé, é sinal de vida. Puf, Deus proverá. Amém? Você tem que viver esse ano com isso todo dia. Deus proverá. Amém? É sinal de que você está no meio de um empreendimento, de uma empreitada que você não tem os recursos, mas você sabe que Deus te mandou fazer e você diz assim, naturalmente, porque fé foi gerada no teu coração, Deus proverá. Amém. Deus proverá. Quantos podem dizer, Deus proverá? Amém. Deus vai dar um jeito. O texto diz assim, Deus vai ver que o assunto seja resolvido. É isso. Deus vai dar um jeito para que o assunto se resolva. Amém? Deus vai dar um jeito para que o assunto se resolva. Meu irmão, esse texto tem nada a ver com dinheiro. Você já parou para pensar? Abraão não precisava de dinheiro. Ele era um homem riquíssimo, abastado. Ele não estava dizendo, Deus proverá, estou precisando pagar uma conta. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver que ele precisava de um salvador para o filho dele. Amém. Então, essa palavra da provisão, Deus proverá, ela é ampla em todos os sentidos. Eu preciso de instrução, eu preciso de sabedoria, eu preciso que for. Deus vai dar um jeito de te ajudar nessa jornada e ver com que você seja suprido nessa jornada. Ele vai resolver o que precisa ser resolvido. Amém? Deus proverá. É o choro da criança que crê. Nasceu na maternidade, amém? A voz de Deus veio para você, você foi impactado pelo amor de Deus, puf, você começa a chorar. O que é o teu choro? Deus proverá, amém? Seu choro é o sinal de que tem fé andando. Porque o que você está envolvido, você não tem recurso, e você não tem força, você não tem nada para resolver, para fazer isso. Deus proverá. E a tua jornada na terra é simplesmente isso, Deus proverá, cada dia, Deus proverá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, eis-me aqui, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe onde é? Olha só, Abraão vai, Deus falou, amém, você precisa ter fé para fazer isso, amém? Achei um homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A vontade de Deus era, pega o teu filho e vai, eu vou te mostrar onde é que é. Abraão foi. Mas qual era, o que é a fé em manifestação? Deus proverá, Ele vai dar um jeito dessa missão, porque eu não... Amém. Qual é o pai que vai fazer isso, que vai fazer? Amém. Deus proverá. Amém? O Isaac perguntou, cadê o sacrifício? Deus proverá para si, meu filho, porque isso é um empreendimento dele. Eu estava quieto no meu canto, ele diz, faz isso para mim. Amém? Não é uma missão, não é que Abraão tinha um problema na vida. Amém. Deus criou um problema porque Abraão tinha a vida dele tranquila. Amém. Ele não está precisando de nada, ele era um homem de fé, andava com Deus. E Deus veio com uma missão para ele. E se é a missão de Deus, Deus proverá. Sabe o que a nossa tradução diz? Deus proverá para si. É isso que diz ali. Não é só Deus proverá. No monte do Deus se proverá. Amém? Deus tem que resolver, o assunto é dele. Amém? Ele me tirou do meu descanso e me diz, oferece teu filho no altar. Ele me tirou do meu descanso e diz, constrói uma arca, porque eu quero salvar a nação toda. E ele diz assim, eis-me aqui, nós somos servos. Só que é um assunto, é um plano de Deus, é o reino de Deus, é a igreja de Deus, é a família de Deus. Amém? É tudo, nós somos discípulos dele. Amém? É ele que está em jogo. E no momento que você está fazendo a vontade dele, ele tem que suprir. Amém? Essa é a razão porque nós precisamos levar mais a sério, não a provisão, será que eu vou ter dinheiro para fazer? E sim a voz de Deus. Porque se você está fazendo o que Deus te mandou fazer, a provisão é consequência. A questão que nós fazemos é isso, nós nos envolvemos em várias coisas e depois pedindo, Deus me ajuda, Deus provê, Deus supre. Não, é o contrário. Você quer ter certeza, Senhor, eu quero estar andando na tua vontade. Esse aqui é o teu caminho. Então tá bom, Deus proverá. Amém.
Amém? A nossa preocupação, se eu puder dizer, não é saber se vai ter recurso para a nossa vida. A nossa preocupação tem que ser, eu estou na vontade de Deus. Essa é a questão. Amém? E o que nós estamos fazendo nós estamos focando a nossa vida com aquela necessidade. Deus me ajuda, me supre, me cobre, faz. Eu preciso de recursos, eu preciso de saúde, eu preciso de intervenção, eu preciso de tudo. E Deus diz assim, esse não deveria ser a tua preocupação. Vocês estão ansiosos porque não buscam o meu reino. Se você está preocupado e o teu coração é de manhã, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo, Senhor. Eu quero viver para ti esse dia. Provisão é consequência. Amém? Amém? Então, qual é a nossa função? Procura conhecer a vontade do Senhor. Não, amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis sensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor, cada dia. Porque é o que Deus está procurando. Um homem que vai fazer a minha vontade. Isso é um homem de fé na terra, que vai ouvir minha voz, vai crer e vai botar o pé na água. Amém? Aí ele diz assim, eu vou te mostrar um dos montes. E meu irmão, só uma curiosidade, a Bíblia fala que tem 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações até Cristo. São 42 gerações. Se você botar aí por média 100 anos cada um, são 4.200 anos. Ali naquele encontro de Deus com Abraão, 4.000, 5.000, 6.000 anos antes, ele está dizendo, aqui Jesus vai morrer, o meu filho vai morrer. Ele apontou o Monte Moriá, ali onde a crucificação se deu. 4.000 anos antes. Um homem, segundo o coração de Deus, estava dentro da vontade de ser profetizando, Deus vai prover, amém, um Salvador, amém. Da mesma maneira que Ele proveu para mim e meu filho, Ele está provendo um Salvador para a humanidade. Amém. O que Deus estava precisando? Um homem na terra que profetizasse, amém, algo. Ele viveu essa realidade, Abraão viveu essa realidade. Ele falou assim, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Ele dizia, a minha vontade, eu preciso que tu sejas a minha voz na terra para liberar meus planos. Aí ele dizia assim, sim, ok, como é a tua vontade de eu fazer isso, Deus proverá. Amém. Ele vai. E olha o que Romanos diz assim, Abraão creu que se fosse necessário ele ressuscitava dos mortos, porque era um assunto de Deus. Deus tem que resolver esse assunto, não é meu assunto. Amém. Não andeis ansiosos com o que comer, vestir o dia de amanhã, porque vocês têm um pai, o pai vai cuidar desse assunto, vocês têm que buscar o reino. Nós não buscamos recursos, nós buscamos saber o seguinte, eu estou bem no meio da vontade de Deus, ok, amém, eu estou suprido. Eu estou no meio da vontade do Senhor, consequentemente eu estou suprido. Eu não sei se eu estou no centro da vontade do Senhor, eu tenho que me preocupar com o suprimento. Amém. A transformação da nossa vida tem que ser assim, Senhor, o meu desejo é fazer a tua vontade. Sonda o meu coração, vê se eu estou no caminho certo, vê se eu estou agindo e operando de maneira certa. É isso que tu tens para mim? Eu assim, vai em paz, meu filho, segue a vida, é isso aí mesmo, é isso que eu te pedi, constrói um barco, amém. Porque construir uma arca nos primeiros dias é uma benção, amém. Mas depois lá do 3º ano, 4º ano, fazendo a mesma coisinha, né? Você começa a questionar, certo? Será que essa arca não vai para lugar nenhum? Amém? Esse negócio é um brutamonte. A tua mente começa a brigar contigo, tua esposa diz assim, tu tem certeza que tu ouviu a Deus? Olha só todos os recursos, nós íamos sair de férias, nós íamos fazer isso, nós íamos comprar um carro, agora nós estamos enfiando todos os nossos recursos nesse barco aí. Amém? Nesse barco, chuva, nunca subiu. E os outros, os bichos rodando, ele dizendo assim, tem que caber esse bicho que está entrando ali mais aqui. Como é que eu vou botar a águia para dentro? Como é que eu vou botar o pinto? Amém? Vai conviver com a cobra. Amém? Aí a cabeça atormentando ele. Amém? Aí os moradores da época dizendo assim, tu é maluco, Noé? Amém? Já imaginou isso? Porque os primeiros dias, as pessoas dizem, os primeiros dias é a emoção do momento. Amém? É na perseverança que você ganha a tua alma. É na perseverança da fé, onde você diz, Deus falou comigo, eu vou terminar esse negócio até o fim, amém? Deus falou comigo. E todo mundo ao teu redor querendo distrair você, Deus falou comigo, eu estou numa missão, construir uma arca.
Seja o que for, que dure. Amém? Por que ele podia fazer isso? Porque Deus falou com ele. Tem algo queimando no coração. A Bíblia fala assim, eu tentei desistir, isso foi o profeta que disse, mas a palavra de Deus queimava nos meus ossos. Amém. Quando Deus fala com você alguma coisa, a palavra dele passa a ser parte, é você mesmo. Você é um com a palavra de Deus. Ela está dentro de você, você se alimentou dela. A palavra de Deus está no teu sistema todo. E você dizer assim, eu não posso dizer, é impossível, porque ela está dentro de você. Interessa que todo mundo fala, eu não consigo negar, está aqui dentro. Amém? Você tenta, amém? Ele falou, eu tentei, mas eu não consegui. Amém? A palavra de Deus está aqui dentro, encerrada nos meus ossos. Ele está aqui dentro. E essa é a beleza da fé, meu irmão. A palavra de Deus te move, não é você. Existe uma força, amém? Sobrenatural, que a voz de Deus implementada no teu coração faz você fazer coisas, amém? Que você pergunta assim, como é que você está fazendo isso? Não sei, amém? A palavra de Deus em mim me conduz, amém? Não é Ele o caminho, a verdade, a vida. Jesus em nós te leva, amém? E você o que faz? Você se rende, amém? Jesus está andando. E a melhor coisa que tem, meu irmão, é ser guiado por dentro do que por fora. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Do que alguém de fora e dizer assim, acho melhor você fazer isso. Amém? De fora. Deus disse assim, eu vou imprimir a minha lei no coração, dentro de você. Você vai ser guiado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas fulano disse que eu tinha que fazer isso. Fulano disse que eu tinha que fazer isso. Tá, mas o que a palavra de Deus impressa no teu coração diz, eu vou ir nessa direção, porque Ele está me guiando. A palavra de Deus em mim está me puxando para lá. Amém? Tá, mas ninguém está fazendo isso, ninguém. Importa. O Espírito de Deus se move em mim, eu vou junto. Então nós nos movemos de dentro para fora. Amém? Essa é a nossa influência. O Espírito de Deus vive em nós. Por isso que Efésios, você lê a palavra que diz assim, não vos embriagueis com vinho. Portanto, não vos embriagueis com vinho. Que você vai ser enrolado, teus sentidos vão ficar tortos, mas enchei-vos do Espírito. Amém? É dessa maneira que a gente conhece a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito. Então, 4.000 e tantos anos, 5.000 anos, amém? Deus escolheu Abraão e diz assim, e ele teve que, é como se ele teve que demonstrar fisicamente Deus entregando um filho para a humanidade. E ele se dispôs a fazer isso. 4.000 anos, meu irmão. Deus diz assim, vai para a região de Moriá, e lá vai escolher um monte. Assim, nesse monte aqui, sacrifica o teu filho aqui, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Puf. Amém. Naquela região. Onde Deus ia visitar o seu povo. Amém? O que Deus estava precisando? O que Deus precisava? Alguém na terra que fizesse algo que estava dentro do plano dele. Eu preciso de um homem que faça isso para mim na terra. Eu preciso de um homem que construa uma arca, porque eu preciso salvar a humanidade. Eu preciso de um homem que faça isso, que construa o templo. Eu preciso de um homem que ande assim. Eu preciso de um homem que seja meu discípulo, para que a voz de Deus e a pregação do Evangelho chegue na pessoa tal. É isso. Nós estamos a serviço dele. E se ele mandou, ele supre. E Abraão pôs o nome àquele lugar, Deus proverá. Daí, se dizer até o dia de hoje, no monte, o Senhor se proverá. Amém? Ele vai prover para si. Então, qual é o conceito de Deus proverá? É Deus proverá para ele, porque ele começou o negócio. Amém? Amém?
Glória a Deus. Nós vamos ir fechando o nosso... Vamos em Esdras, capítulo 5. Vamos tentar ir fechando a nossa conversa. Então, o que é importante para nós, nesse conceito de Deus proverá, é de andar pela fé nessa hora. O que na prática é a nossa vida, né, meus irmãos? Vamos ver. Eu quero poder viver cada dia e dizer que eu estou bem no meio do que Deus está pedindo para mim fazer. Nem que naquele dia seja um dia para botar a janela da arca. Amém. Amém. Foi o que Deus pediu para fazer. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E é por isso que nós precisamos andar diariamente com Deus, porque você você se desgasta ao longo do teu dia, a pressão é enorme, você precisa descansar e receber graça e instrução nova, dizer assim, continua nesse, está certo, segue o barco. Ou ele vai dizer assim, ajusta aqui. E nós precisamos desse ajuste diário, aos pés dele. Nós precisamos de força diária, de renovo, de recursos, de fé renovada, amém? Que vem por meio de Jesus, amém? Fé que vem por meio de Jesus, dessa comunhão diária. Então, nós não buscamos provisão, nós buscamos estar no centro da vontade do Senhor. A provisão é consequência. Por isso eu insisto nos irmãos, gasta um tempo aos pés de Cristo, medita dia e noite nas Escrituras, amém? Tenha o teu relacionamento com Deus para você captar o teu próprio coração, começar a receber fé, porque o que acontece, meu irmão, é quando a palavra de Deus entra no teu coração que fé é gerada. Você pode ouvir as pessoas ao teu redor falando de fé, falando dos planos de Deus, mas é quando Deus chama no teu canto e fala com você, puf, aí você vai ter a força para levar adiante aquela missão. E Esdras diz assim, versículo 1 do capítulo 5 diz assim, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com ele. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus. Então, olha só o que aconteceu. Os profetas Zacarias e Ageu profetizaram e disseram, assim diz o Senhor, essa casa tem que ser restaurada. É isso, mais ou menos isso, os termos. Eles falaram, profetizaram para a restauração dessa casa. Em nome de Deus, eles falaram em nome de Deus, como se Deus estivesse falando, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Essa é a função da palavra profética, inspirada por Deus, alinhada com o propósito de Deus e ungida pelo Espírito. Porque ela está carregando poder junto. É nesse momento, é como se eles foram despertados, algo aconteceu no coração deles. Então, por causa dessa voz que veio, algo aconteceu no coração e eles se dispuseram a fazer. É uma energia. Amém? Fé é essa coisa que diz assim, eu não sei por onde nós vamos começar, mas Deus falou comigo. Amém? A palavra de Deus te move. Amém? É uma bênção. Amém? Imagina ser movido todos os dias. Amém, eu não sei, mas Deus está me movendo a fazer isso. Hoje, Deus está me movendo a não fazer nada. Ele falou para me descansar. Ele vai estar contigo ali. Amém? Mas ser movido por Deus, ser movido pela nuvem, ser movido pelo coração de Deus. Amém? E Deus entende, meu irmão, cada um da rotina que cada um de nós temos. Lembra? Se você diz assim, eu não tenho condições de fazer isso 100%, eu sou assim, estou preso num horário de trabalho, meu irmão, Deus sabe tudo isso. O que Ele está procurando é um coração disposto a dizer assim, meu desejo é fazer a tua vontade. Ele vai mexer com o horário, Ele vai mexer com trabalho, tipo de trabalho, com o que for. É uma jornada que Ele vai te posicionar. Se você tem fome por algo, Ele vai te mover para esse lugar. E às vezes não é assim, você vai ter que viver aquele dia, você vai ter que fazer assim, você ser fiel nas tuas condições, mas o teu coração tem que estar ardendo, amém? Versículo 6, capítulo 6,
versículo 14, diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude da palavra profética. O que te vai fazer construir algo e prosperar nessa construção? É a palavra profética. É a palavra viva do Espírito movendo o teu coração e te impulsionando, gerando fé, gerando força, energia, recursos, porque sem fé é impossível. Você não vai fazer o que você tem que fazer, porque essa obra é grande. Amém? A obra é maior do que você imagina. Então, por que a palavra profética está entrando no teu coração e está tendo efeito, está queimando em ti, nos teus ossos? Amém? Com letra de fogo o teu coração, o que faz? Isso aqui está produzindo algo e está te empurrando, está gerando força, energia, direção, e você está indo. E você olha assim, mas eu na minha força não tenho. Vai na força do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Quem de mim se alimenta. A força de Deus está te conduzindo para fazer aquilo. E eles enfrentaram oposição, mandaram parar a obra. O pessoal jogou água no fogo deles, né? Acusaram eles disso, daquilo, mas eles tinham um fogo dentro do coração deles. Nós vamos fazer assim. Deus vai dizer, faz assim e faz assim. E eles foram encontrando o favor de Deus. E tem uma parte legal aqui no capítulo 7, versículo 6, diz: e segundo a boa mão do Senhor, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Entendeu? Ou seja, o rei, amém. O rei abriu a mão, amém. É impressionante como acontece. Uma parte no capítulo 8, que nós já lemos do 23 ao 25. No capítulo 8, versículo 25, diz assim: pesei a prata e o ouro e os utensílios que eram contribuição para a casa do nosso Deus, o qual o rei ofereceu. O rei deu. Eles não pediram, lembra que eles não pediram? Mas o rei deu. O rei ofereceu para vocês. Leva na missão de vocês. Bênção. Amém. A provisão para a tua vida está na palavra profética. Está na palavra que vem do trono de Deus, na voz de Deus, na vontade de Deus. O que você precisa saber? Senhor, eu estou bem no meio da tua vontade, é isso que tu quer que eu faça? É isso aí. Fica firme e aí o que acontece? Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover para a tua empresa, Deus vai prover para a tua carreira, Deus vai prover para a tua situação física, Deus vai prover para o teu, amém, o que for, tua casa, teus filhos, tua família, tua situação, Deus vai prover. Fica no meio da vontade do Senhor. Mas Deus, eu tenho uma necessidade com essa pessoa aqui, eu falo assim, faz a minha vontade e eu vou cumprir. Às vezes a gente pensa assim, eu estava envolvido com a vontade do Senhor, Deus pediu fazer isso e você... A Bíblia diz abrir mão de pai, mãe, filhos. Eu falei, Deus vai cobrir isso. Deus vai cobrir. Deus proverá, meu irmão. Amém? Deus proverá. Então nós nos movemos na terra, e eu vou insistir de novo. Amém? Não tem outra maneira de dizer. Eu comecei a pregação dizendo assim, é impossível viver sem fé. Deus não, se você quer botar Deus na tua vida e viver para Ele esse ano, e que é o único lugar seguro que a gente pode ter, debaixo das asas do Altíssimo. Ou seja, o teu objetivo é o seguinte, é descobrir a cada dia, andar com Ele e dizer, Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos. Fala comigo, Senhor. É um ano de correção, que se você estiver no caminho, Ele vai corrigir, Ele vai ajustar, Ele vai proteger, Ele vai suprir, mas é isso, é a mão de bênção. Uma das coisas que eu tenho orado, e você já me viram orar sobre isso. Senhor, eu quero a tua mão de bênção na minha vida, mas a tua mão de proteção e a tua mão de correção, ela vem junto, amém? Você pede para Deus, Deus me corrige, vê se eu estou no caminho errado, me põe bem no caminho, porque ali existe bênção e favor, amém? Deus proverá, me constrói uma arca, amém? Então você enxerga dessa seguinte maneira, amém? Na área que você está envolvido, eu quero que tu faça isso para mim. É isso, põe Deus. Eu quero que tu te envolva nesse assunto para mim.
Eu quero usar o que tu faz para ser bênção para alguém dentro do meu plano, isso que eu estou pedindo para ti fazer, te envolver. E aí nós temos que pensar assim, nas empresas que nós temos, nos trabalhos que nós somos, nos chamados, tudo tem um plano. Amém? Eu quero que você se envolva nessa área, nesse assunto, com essa empresa, porque isso vai ser importante para ser alimento para as pessoas. Como diz, né, José se envolveu com celeiro, ele teve que fazer celeiro. Deus chamou assim, eu quero que tu construa celeiro. Tu vai na frente, eu tenho uma vontade para ti. Que tu construa celeiros para as pessoas. Essa era a vontade de Deus para José. Ah, mas isso não é tão espiritual. Ele salvou o mundo. Sim. Ele precisava de alguém. Achei um homem, segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Qual é a minha vontade? Vai vir crise pela frente e eu preciso de alguém que construa celeiros. Cidades, armazéns, para aguentar que vai ser grande a fome. E José, se a gente quiser ser simplista, amém, e não encher muito a bola de José foi usado por Deus para construir armazém. Ponto. Não, que ele foi segundo no faraó, porque ele precisou. Tudo isso foi um meio de Deus para Deus chegar nesse ponto para ele construir armazéns. Amém. Então, amém. O papel aceita qualquer história, né? Mas é isso. Qual é o que Deus te pediu para fazer, José? O sonho dele tinha a ver com comida. Os fenos, né? os trigos se prostrando, né? Então, qual é a tua missão? Eu vou construir armazéns, José e Companhia Limitada. Armazéns no Egito. Amém, a teu dispor. Mas isso não é espiritual. Isso é muito espiritual, porque atende ao plano de Deus na terra. Então, quando você olha a tua vida nessa hora, você tem que olhar desses olhos, Senhor, isso que eu estou fazendo faz parte do teu esquema. Com certeza, tu não sabe o que está acontecendo, somente segue o jogo e cumpre a minha vontade. Tenta captar. E, meus irmãos, cada dia que você está andando com Deus, Ele vai ajustando o teu ouvido e você vai captando melhor. Ah, é isso, eu achava que... E aí Deus vai ajustando o teu coração e você chega num ponto onde você está ali no centro da vontade do Senhor, fazendo o quê? Armazéns. Para a glória de Deus. Amém? Só que você não percebe que ao você cumprir o teu propósito, meu irmão, a vontade de Deus, se você tirar todos os supérfluos, claro, é construir armazém para guardar uma safra boa para ter alimentos para os povos. O que tem de frufru e de extras no meio do caminho é uma bênção. Amém? Tudo é extra. É Deus. Amém? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir. Amém? Cada uma das suas necessidades. Busca o reino de Deus e todas essas coisas. Amém? Que a gente às vezes busca. Elas vão ser, então ele é rei, ele vai ser rei, ele era poderoso, ele mandava, fazia, comia, né? Mas isso não é. A vontade de Deus era, ele precisava um homem que captasse a voz e passasse pelo custo de ser vendido pela família e fosse até o Egito. Era o caminho que Deus tinha para plantar ele no Egito, para fazer o que ele precisava. Ele precisava ser fiel e confiar em Deus. Amém. Amém? Então, o que você quer? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Tá? Ok, eu também quero. Amém. Eu tenho uma boa coisa para você. Seja fiel. É uma vida de sacrifício. Por quê? Porque você vai sacrificar a tua opinião, a tua lógica, o que eu acho, as tuas condições. Mas o que eu vou fazer é maior. Você não vai poder mais se apoiar nas tuas coisas. Você quer agradar a Deus? Você vive pela fé. Deus vai te fazer completar o teu chamado. E a dar um monte de extra para você, porque Ele é um bom pai. Ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Por isso que muitas vezes, quando a gente vive inundado pela opinião do mundo, pela religião, pela política, pelos colegas de trabalho, pelos grupos de WhatsApp, pela igreja, pelo parente, por tudo, você começa a balançar no teu propósito. E você diz assim, será que eu estou certo? Meu irmão, a voz de Deus tem que estar queimando no teu coração. Assim, eu sei que Deus chamou. Amém. Porque tudo ao nosso redor tem um objetivo de desviar você do plano que Deus tem.
Porque Deus tem um plano. E Deus tem um Senhor plano. Amém? E cada um de nós, cada um de vocês é importante. Amém? Isso é importante para Deus, meu irmão. Isso é importante para Deus. No que você está fazendo, no que Deus te deu, no talento que Deus te deu, é importante. Associa isso com a vontade do Senhor. Senhor, eu quero fazer isso para Ti. Eu estou crendo que é isso que Tu me chamou para fazer. Se eu não estiver entendendo bem, vai ajustando. E aí você vai com Deus. Você assume que você está crendo no que Deus mandou você fazer. A não ser que você seja que nem o Jonas, que já ouviu, não faz e você está insistindo, bom, aí é outra história. Mas como regra, nós temos um coração de fazer a vontade de Deus, é na verdade. Então você assume, Senhor, esse é o meu coração, eu entendo que é isso que Tu está me chamando para fazer, mas Tu é bem-vindo a dar uma correção e ajustar meu rumo. Amém? E se você diariamente for até Deus, Ele vai ajustar o rumo, Ele vai mover aqui, nós conhecemos em parte. Deus proverá. Deus proverá. Então, por definição, para a gente indo, fechando o nosso dia, por definição, os planos de Deus são maiores, porque eles vêm de Deus. Por definição, é um plano de Deus, é um Deus. O Criador do universo tem um plano para a tua vida. Ele, por definição, esse plano é mais elevado, mais alto, os pensamentos são maiores. Você vai ter que crer. É o único ingrediente que te faz poder andar e cumprir os planos de Deus na terra, é fé no teu coração. Por isso que Deus está procurando fé. Fé vai suprir o intervalo entre o que você tem e o que Deus está pedindo. Fé é essa diferença. O que você tem para fazer, dá para fazer um barco. Deus pede uma arca para salvar os animais do mundo todo. Essa é a diferença, fé. Amém? Nós precisamos de fé. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus ministre o teu coração. Que a palavra de Deus queime o teu coração. Amém? Que o Senhor imprima no teu coração, com letra de fogo, algo que mova em ti e você diz assim, eu sei, mas eu preciso ir. Amém? A palavra de Deus está me movendo. Amém? Eu preciso ir, eu tenho que botar esse pé na água e... Amém? Sei lá o que é que Deus está pedindo para você fazer. Amém? Move pela palavra de Deus dentro de você. Eu queria concluir, tentar concluir. Depois de toda a experiência que Abraão teve no monte, o que Deus falou de Abraão? Ele diz assim, muito bom, você obedeceu a minha voz. É isso que ele quer saber. Porquanto obedeceste a minha voz, eu vou fazer isso, 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 isso. O que Deus queria? Obediência. Então, o plano é dele, o plano é maior, é o plano dele. Nós queremos conhecer a vontade do Senhor, não só conhecer, mas botar o pé na água e fazer. Amém? Então, o que Ele quer? Obediência da nossa parte. A nossa provisão está na obediência a Deus. Amém? Tem 2 exemplos para a gente concluir, que depois você pode olhar. Em Mateus 8, o centurião tinha um jovem enfermo na casa dele. Tinha um centurião, ele foi até Jesus, o meu servo está enfermo. E Jesus disse, eu vou curá-lo. E o centurião disse assim, não precisa ir, manda uma palavra, porque com a palavra vem a provisão. Amém. E Jesus diz assim, opa, amém. Puf. Da mesma maneira que ele sentiu poder saindo dele quando a mulher tocou no veste dele, ele diz assim, ups, alguém captou alguma coisa aqui. Que a provisão que eu tenho está na minha voz, na minha vontade. Se você obedece, amém, a provisão vem junto. Quando nós estamos com alguma dificuldade, enfermidade, crise, que nós muitas vezes nos metemos, às vezes elas são parte da vida, o que você precisa? Precisa de uma direção, uma palavra de Deus.
Amém. É isso que você precisa. Se não te preocupa, vai dar tudo certo. É algo que move e muda a tua maneira de... Você quer olhar nas Escrituras e dizer assim, mas a palavra de Deus diz que Ele cura esse tipo de coisa. E você se apega. É ou não é verdade? Você precisa algo para exercitar a tua fé. Você precisa, porque a provisão está na voz de Deus. Amém. Esse homem discerniu algo que eu não preciso, amém, eu não preciso que alguém faça algo por mim, além do que a voz de Deus ser liberada nessa situação. É como se Jesus tivesse dito para ele assim, eu quero, amém, é a minha vontade que essa pessoa seja curada, é o meu plano. Alguém entendeu isso e ele foi liberado. A provisão está na voz de Deus e na vontade do Senhor. Amém? Manda uma palavra. Quando Deus fala, Ele libera a vontade dEle. Certo? Outro exemplo. Pedro dentro do barco. Jesus andando sobre as águas. O que ele precisava? Ele viu, ele foi atiçado por Jesus dentro das águas. Fé vem por meio de Jesus. Ok? Algo perturbou ele. Ele viu. Aí ele diz assim, Jesus, me manda ir também. Porque se Ele mandar, Ele tem que suprir. Amém. O que eu não posso é botar o pé na água se Jesus não mandar. Amém? O que eu não posso é começar essa empresa, começar essa obra, começar esse negócio se Jesus não mandar. Se Ele mandar, Ele tem que suprir. Então é o seguinte, eu espero a Tua palavra, Deus. Eu preciso ter ok? Amém. Você concorda que Pedro não precisava ter feito isso? Não era uma questão de necessidade, não era uma questão de dinheiro, não era uma questão de enfermidade, nada. Ele é uma questão dos planos de Deus em ação. As coisas de Deus se manifestando e atiçando o nosso espírito, dizendo assim, mas eu creio que isso aqui é possível. Amém? Não há nada impossível para aquele que crê. Então Pedro diz assim, ele aprendeu uma coisa, se Ele mandar, Ele tem que cumprir. Se Ele me mandar fazer isso, Ele vai ter que me dar um jeito. Amém? Então eu tenho que esperar a palavra de Deus. Me manda que eu vou. Ele falou, vem Pedro. Aí ele foi para... Amém. Aí o que acontece? A nossa maneira de viver nesse mundo é o seguinte, Deus me mandou fazer isso. Amém, eu estou indo. Ele tem que cumprir. Amém, porque Ele que mandou. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Por que você está envolvido nesse negócio aí que parece, amém, é um negócio 1000 vezes maior do que você, é porque Deus me mandou, amém. E você não está preocupado com o que você vai fazer, não, se Ele mandou, Ele tem que suprir, amém. Deus proverá. Porque você tem que entender que tudo o que Deus manda você fazer é a vontade de Deus, Ele quer que você faça isso. É como se, meu irmão, não foi Pedro que teve vontade de pisar nas águas. Jesus queria que alguém andasse nas águas. Senão você vai dizer assim, essa me pegou de surpresa, né? Fala, Deus, seguinte, Pedro resolveu querer na água, não estava no nosso script isso, né? Certo? Sim. Deus, aí Jesus falando com Deus assim, Deus, é o seguinte, tem um homem, que eu estou aqui agora, era para só eu andar nas águas. Né? Nós tínhamos combinado, e agora tem o Pedro lá querendo andar, está sempre ciscando, né? A gente tem paz e o cara quer botar o pé na água e andar junto, né? Ele falou assim, bem, Deus se move, Ele tem um plano na terra. Aquilo ali era importante para Pedro. Era a vontade de Deus. Eu procurei um homem que fizesse a minha vontade. Pedro respondeu à vontade de Deus e disse, eu faço, Deus, é só tu me mandar a tua vontade. Eu vou. Não importa se seja pisar na água. Deus disse, não foi surpresa. Tudo planejado nos olhos de Deus. Não foi o Pedro que foi, eu quero ser que nem Pedro, porque Pedro, atropela os planos de Deus e faz coisas trabalhando, que Deus ficou surpreso. Não. Deus sabe tudo.
Deus sabe tudo o que está acontecendo. Jesus, meu irmão, por que Jesus está caminhando nas águas? Amém? Uma das razões porque Jesus está caminhando nas águas é porque ele queria atiçar Pedro. Amém? Essa era a razão. Fé vem. Tinha vontade, Deus tinha algo planejado no plano dele. Jesus vem sobre as águas. Pedro capta a mensagem. Foi Deus que revelou, não foi eu. Deus abriu o coração dele. Pedro, ó, é contigo, pode ir. Amém. Eu tenho um plano para ti. Mas isso ninguém faz, Deus. Isso não importa. Amém. Fé vem. Algo foi impactado. Mas ele sabia de uma coisa. Se Deus está nisso, ele tem que falar comigo. Porque daí, imprime no coração e aí eu estou coberto. Então, graças a Deus, meus irmãos, e eu sei que todos nós olhamos para o lado, tem coisas que nós vemos Jesus andando, amém? Nós vemos pessoas fazendo coisas, tem coisas que nós admiramos, tem coisas que os nossos sonhos crescem dentro de nós, expectativas, sonhos e os planos gloriosos de Deus. Mas sempre espera, deixa a palavra de Deus atiçar o teu coração, deixa Deus mover. Mas espera, Senhor, manda que eu vou, porque quando Ele disser, faz isso, a provisão está ali junto com você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele banca a vontade dele. O que nós queremos é a vontade dele na nossa vida.